Estão reabertos os trabalhos da nossa sessão ordinária. Antes de darmos sequência, essa presidência fará um comunicado. Amanhã, às 9 horas da manhã, audiência pública da Secretaria Municipal de Finanças, aqui no plenário da Câmara Municipal, referente ao terceiro quadrimestre de 2011. Portanto, senhores, ficam todos os vereadores avisados. Amanhã, audiência pública da Secretaria Municipal de Finanças. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem da vereadora Marilena Negro. A respeito desse comunicado, eu gostaria que o senhor já deixasse a casa preparada, porque, eventualmente, em algumas audiências não se transmite, não se grava e não se mantém disponível os registros dos acontecimentos aqui. Uma vez que é uma audiência do Executivo para a Câmara, eu gostaria do sinal aberto para a TV, para a NET, da internet, gravação, vídeo e áudio, se for possível, como se espera toda a transparência do poder público. Muito bem, vereador. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Belém, organizou a 22ª Conferência Missionária no período do Carnaval, que foi de sábado, domingo, segunda e terça-feira. Eu gostaria de agradecer, em nome do pastor Ezequias, todos os organizadores, o prefeito Miguel Haddad, o chefe da Casa Civil, Juca Rodrigues, e posteriormente Horaci Gotado, a secretária, a Penha, enfim, todos os funcionários da prefeitura, que é um evento oficial, é um evento por força de lei, do calendário oficial, e a prefeitura colaborou muito, e foi um sucesso, viu, senhor presidente? Tivemos média lá de 6 a 8 mil pessoas por noite, no domingo de dia também, um total de mais de 30 mil pessoas na escala rotativa proposta pelo organizador da festa, que é a AD Belém. Tivemos também, senhor presidente, a grata satisfação de ter conosco ali à frente a vereadora Ana Tonelli, que prestigiou o evento, o vereador José Dias, qual deixou nós, os evangélicos, muito felizes com a presença deles. Estiveram ali conosco, honrando o evento, prestigiando, e o vereador José Dias, inclusive, ficou conosco lá praticamente todos os dias. Domingo não havia espaço, o Parque da Uva ficou pequeno. E tivemos lá também, senhor presidente, no último dia do fechamento, a presença do senador Virgílio de Carvalho, que é o presidente da nossa igreja de Sergipe, junto com o senador prefeito Miguel Haddad, e eu, a pedido de Vossa Excelência, o representei também no fechamento, junto com o prefeito Miguel Haddad, e eu queria agradecer, em especial a vereadora Ana Tonelli, em especial o vereador José Dias e o prefeito Miguel Haddad, que estiveram conosco ali, e foi uma grande honra para nós ter o Legislativo lá, e uma honra para mim também representar Vossa Excelência, o presidente da Câmara, vereador Julião, também no fechamento da festividade com o prefeito. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Antes de dar uma questão de ordem à vereadora Ana Tonelli, eu peço ao vereador Val, que tão brilhantemente me representou, já que ele é o primeiro vice-presidente, para que ele assuma a presidência, até porque eu tenho uma pessoa que está me esperando há muito tempo, vereadora Ana Tonelli. Eu faria um atendimento, enquanto isso, depois retorno para o final da nossa sessão aqui, ok? Questão de ordem da vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, era justamente para pedir a Vossa Excelência que leve os cumprimentos ao pastor Ezequias e toda a equipe lá da Igreja Assembleia de Deus pela organização do evento, tudo perfeito, pela quantidade de pessoas de segurança, o estacionamento, enfim, pessoas lá zelando pelo estacionamento no Parque da Uva. Foi realmente uma maravilha, o silêncio dos fiéis que lá estavam, inclusive dizer da importância da palestra, do único dia que eu participei, que foi a segunda-feira, aquele pregador que veio da Holanda, uma palestra, o Jorginho, exatamente, missionário Jorginho,
Realmente foi algo assim, uma pregação que deixou coisa muito boa para nós, e todas as pessoas que lá estavam, com certeza irão aproveitar tudo aquilo que aprenderam lá, principalmente nessa pregação do pastor Jorginho, não é? Do missionário Jorginho. Então leve Vossa Excelência os cumprimentos desta vereadora ao pastor Ezequias, nós que estivemos ao lado de sua esposa o tempo todo que ficamos lá na apresentação. Realmente o quarteto que veio lá de Minas Gerais, não é? Da cidade de Uberaba, quarteto maravilhoso, nós gravamos, inclusive levamos para casa para que as pessoas pudessem ouvir um pouco da música bonita da Igreja Assembleia de Deus. Parabéns então a todos os senhores pela organização e por esse trabalho realizado, enquanto muitas pessoas estavam por aí, desculpe o termo, na orgia, vamos assim dizer, os evangélicos lá estavam pregando e ouvindo a palavra de Deus, como grande parte também da Igreja Católica, que faz o seu rebanhão nessa época. Parabéns então, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Obrigado, Ana. Nós que agradecemos a honra de tê-la conosco lá. Questão de ordem do vereador José Dias. Eu quero falar agora em nome do vereador, o presidente neste momento, nosso companheiro Enivaldo Ramos de Freitas, popular Val. Eu falando como amigo, Val, e presidente desta casa, eu só tenho que agradecer toda aquela oportunidade no qual eu fui recebido naquelas 3 noites, na abertura no sábado, na segunda-feira e no encerramento na terça-feira. Eu fico muito feliz e agradeço o pastor Ezequias e toda a equipe, os organizadores. Ainda mesmo eu comentava com o pastor, comentava com o Val, a organização naquela noite, ou naquelas noites todas, né? Tanto lá dentro do local, ali onde estava sendo passadas as palestras, enfim, e lá nas dependências também, né? Tudo aquela organização, calmo, tranquilo, e eu fico feliz. Então eu acho que uma equipe de pastores que fizeram uma grande organização, todos aqueles que apresentaram aquele trabalho, um trabalho que realmente, não só do nosso país Brasil, mas sabemos que foi ali, e até eu tive a oportunidade de tirar fotografia com um amigo de Portugal, que compareceu lá também, né? O vereador sabe bem disso. Para nós é uma honra, e parabéns pelo trabalho, parabéns pela organização, e parabéns que cada dia, cada ano que passa, com certeza está se multiplicando, que aquele espaço futuramente ainda vai ser pequeno, presidente. Muito bem, vereador Zé Dias. E esquecendo que toda esta casa todos votaram por unanimidade na lei em 2007, tornando oficial a conferência missionária no período do carnaval, a lei, incluindo no calendário oficial da cidade. Então todos aqui são parte dessa história, e a cidade, né, a família evangélica, mesmo porque tivemos lá a igreja presbiteriana, batista, universal, aquelas pessoas da Universal estiveram conosco lá, o Brasil para Cristo, enfim, vários, nossos irmãos católicos tiveram vários conosco lá, inclusive alguns também da igreja carismática estiveram conosco lá. Depois, em seguida, a Ana citou, do Rebanhão, foram lá também, que faziam parte deste grupo. Enfim, para o povo cristão em Jundiaí, esta casa, ela aprovou a lei, pastor Roberto. Questão de ordem. Que é conferência missionária no período do carnaval. Questão de ordem do pastor Roberto Conde. Eu não poderia deixar de parabenizar por esse brilhante evento. Não pude participar até por compromissos na obra. Eu tenho certeza, eu ia falar a respeito disso, que muitas pessoas foram evangelizadas através desse evento, não só de Jundiaí, de toda a região e até, de repente, de outro estado. E é um evento que me parece que é sempre realizado no período do carnaval, quer dizer, uma brilhante estratégia da Igreja Assembleia de Deus, que é uma co-irmã nossa na fé. Eu conheço também bastante pessoas da Assembleia de Deus que processam a fé em Jesus e que me relataram a respeito desse grande evento que houve. Então, quero dar o parabéns ao vereador Val também, que é um batalhador, está à frente
da Igreja Assembleia de Deus aqui em Jundiaí, nessa missão, vamos dizer assim, do legislativo. É um trabalho, é a obra também. Nós sabemos que a fé e a política caminham juntos. A fé e a política hoje caminham juntas. E tem um brilhante representante que é o vereador Val. Obrigado, pastor Roberto Conde, pelas valorosas palavras, que muito nos honram. Voltando para a pauta do dia, e apenas concluindo que no fechamento, o pastor Ezequias enalteceu e ficou muito feliz a presença de duas mulheres em especial, não menosprezando Miguel, José Dias, mas ele enalteceu e ficou muito feliz com a presença da Ana e da Maria Rita. As duas, ele destacou muito, né? Com muita alegria, que a maioria sempre é mulher e nós acabamos perdendo, né, José Dias? O homem sempre perde para as mulheres. E até a viagem, né, presidente? Verdade. Então, no encerramento, com o preletor foi o senador Virgílio, e só os dois que falaram, o senador e o prefeito. E graças a Deus, Deus abençoou mesmo. Partamos então para a pauta da ordem do dia. Oitavo item, a moção de número 197, de 2012, de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, de apoio ao PL 517, de 2011, da deputada estadual Maria Lúcia Amari, do PSDB. Maria Lúcia Amari, deveria ter um acentozinho, né? Que institui no Estado o programa de assistência básica em reprodução humana, oferecendo tratamento de infertilidade à população mais carente. Com a palavra, o autor da moção, o vereador José Carlos Ferreira Dias. José Dias. Peço a palavra, senhor presidente. Já tem nome, vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, a moção de 197, de apoio ao PL 517/2011, da deputada estadual Maria Lúcia Amari, PSDB, que instituiu no Estado o Programa de Assistência Básica em Reprodução Humana, oferecendo tratamento de infertilidade à população mais carente. Conforme os estudos realizados pela Organização da Saúde, dentro da população geral de casais, 15 a 20% têm dificuldades para reproduzir, e semelhantes circunstâncias ocorrem indistintamente em todas as classes socioeconômicas. A taxa de natalidade no Brasil caiu de 3,2 para 1,8 nos últimos anos. Média que não é suficiente para a renovação da população em geral. Isso terá consequências futuras com a sobreposição de uma população idosa sobre a população nascente, causando desequilíbrios de ordem social e, sobretudo, econômica. Convém lembrarmos que, na medida em que o governo passa a ter interesse no programa de planejamento familiar, entendemos haver a necessidade de atendimento aos casais sem filhos, como complemento e inseparáveis da anticoncepção. Nesta sendo também o novo ver, o Estado de São Paulo prescinde de um plano piloto de atendimento básico, chamado de assistência básica em reprodução humana, cujo maior intuito é assegurar às pessoas mais carentes o direito de ter filhos dentro dos métodos mais eficientes, modernos oferecidos pela medicina. Sendo assim, torna-se imprescindível que o núcleo do presente projeto atribua à administração pública e deve programar procedimentos operacionais, no sentido de integrar os diversos setores da saúde, visando a conferir ao Estado mecanismo de atendimento e aparelhamento para os tratamentos de infertilidade. De outra parte, que nos tange a criação do Fundo de Receita de Assistência Básica em Reprodução Humana, a substância do programa somente poderá ser instrumentalizar através do aporte financeiro do particular. Nesse sentido, a criação de um fundo que possa agregar as várias fontes de receita para o tratamento de infertilidade poderá certamente contribuir para o desenvolvimento do programa. Há de se destacar que esse fundo será bem
nutrido e não poderá ser gerenciado de forma absoluta por uma pessoa, ou seja, quem for, sob pena de se colocar em risco. Lisura do processo de aplicação nesse sentido, a presente iniciativa pressupõe uma gestão colegiada, abrangendo a participação de representantes de várias categorias trabalhistas que compõem o sistema estadual de saúde. E mais a oportunidade de implantarmos no sistema de saúde, mais especificamente no tratamento da infertilidade, a adoção de dotações financeiras por meio de gestação moderna e eficiente. Certamente beneficiará parcela significativa de casais de baixo poder aquisitivo com a possibilidade de construir a sua família. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias referente a esta moção, agora nesta tarde, 13 horas. E eu espero que os nobres pares analise bem a moção. É uma moção também que nós temos aí um acompanhamento da deputada estadual Maria Lúcia Amari, do PSDB. Então, portanto, eu peço, senhores pares, para fazer uma análise desta moção e dar um voto favorável ao projeto de lei da deputada e também a moção do vereador Zé Dias. Muito bem, continue em discussão a moção de número 197/2012, de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias. Vereador José Dias. Em votação. Com 10 vereadores votando pela aprovação, 5 vereadores ausentes, esta presidência que não vota, a moção de número 197/2012, de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, de apoio ao PL 517/2011, da deputada estadual Maria Lúcia Amari, tem que aprender esse nome aqui, Maria Lúcia Amari, está aprovada. Chega aqui a informação dessa presidência, que é a esposa? Esposa do Renato Amari, ex-prefeito de Sorocaba. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem da vereadora Marilena Negro. Eu vou entregar às mãos de Vossa Excelência um ofício que foi dirigido a mim pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, comunicando a conclusão de um procedimento investigativo, já tem acórdão com relação a uma empresa que teve dispensa de licitação, uma contratação emergencial desde 2006, recursos, etc. E por algum equívoco, eu já devo estar com status diferenciado lá no tribunal. Eles me encaminharam na qualidade de presidenta da Câmara. Então, eu sei que deve ter sido uma confusão, porque eu fiz parte da representação que pediu a investigação dos fatos, mas, então, eu faço chegar, porque é da competência da Câmara, dar ciências aos demais vereadores. Obrigada. Muito bem. Então, Vossa Excelência continuar lá, então, dando ciência a todos. Essa presidência fará isso. Isso. Continuando a pauta do nosso dia, é o item 9º, a moção número 198 de 2012, de autoria da vereadora Ana Tonelli,
de apoio ao PL 158 de 2010 do senador Paulo Paim, que altera a lei número 7.713 de 22 de dezembro de 1988 para isentar do imposto de renda até o limite máximo dos benefícios pagos no regime geral de previdência social os valores recebidos mensalmente por contribuintes com mais de 65 anos. E com a palavra, a autora da moção, a vereadora Ana Tonelli. Obrigado, senhor presidente. Eu peço uma questão de ordem a Vossa Excelência. Questão de ordem da vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, não se trata aqui de algo, uma coluna social, mas tem uma pessoa que todas as terças-feiras fica ligada na internet ou então na net, assistindo às sessões da Câmara, torcendo por todos nós, em especial pelo seu filho, e hoje ela está fazendo aniversário. É a dona Lúcia Aparecida Hermani, Lourdes Aparecida Hermani, é mãe do segundo secretário da casa, o Silvinho Hermani, quem a gente aproveita então para cumprimentar e agradecer essa paciência que ela tem, todas as terças-feiras ficar ligada nas sessões da Câmara Municipal. Desejar a ela então toda a saúde do mundo. Obrigado, presidente. Nada, saúde para a dona Lourdes também, parabéns, Ana, por mencionar que é a mãe do segundo secretário. Pode haver até alguma crítica, né, por parte da impressão de uma coluna social, mas não é, eu acho que algumas coisas têm que ser registradas. Nós registramos aqui com tristeza, com pesar, os falecimentos, e nos esquecemos, não é, da Marlene, não é? Marlene, que era do Recursos Humanos, não é? Mercedes, do Recursos Humanos da Prefeitura. Então, com uma tristeza muito grande também, a gente registra hoje o falecimento dela, tão repentino, tão moça ainda, né? Tivemos um relacionamento muito grande, a vereadora Marilena se lembra, o vereador Val também, quando na gestão ainda do então prefeito Ari Fossen, nós participávamos daquelas reuniões preparatórias ao projeto, não é, de reestruturação do funcionalismo. A Mercedes era uma das pessoas que participava todas as reuniões conosco, né, nos orientando, enfim, nos deixa também, nós dizemos precocemente, mas era a sua hora e Deus sabe sempre o que faz, né, e a maneira de agir. Então agora sim peço a palavra, senhor presidente, e estou apresentando essa moção de apoio ao projeto de lei do senador Paulo Paim. Aliás, eu sou uma fã incondicional desse senador, não importa, é do PT, nós já estivemos inclusive com ele numa audiência lá em Brasília, nos recebeu muito bem, levamos documentos sempre apoiando e sabemos que ele é o grande defensor da classe dos aposentados deste país. E o projeto de lei dele diz o seguinte, senhor presidente, em algum tópico apenas, ele diz que precisa alterar a redação do inciso 15 da Lei 7713 de 1988 para estender o benefício a todos os idosos com mais de 65 anos, isentando-os do pagamento do imposto de renda e que recebem benefícios previdenciários, quer não. Contudo, deve existir um limite para essa isenção. Ele diz que entende que esse limite deve ser o valor máximo que é estabelecido para os benefícios do regime geral da Previdência Social, de que trata o artigo 201 da nossa Constituição, que atualmente é de R$ 3.416,54, e ele diz que apenas os valores que superarem esse limite serão passíveis de incidência do imposto de renda. Ele diz que nada mais razoável do que conceder até o limite mencionado a isenção do imposto de renda aos rendimentos percebidos por pessoas que tenham mais de 65 anos, sejam esses rendimentos decorrentes de benefícios previdenciários ou não. Na verdade, ele diz que é uma contradição lógica dar o benefício fiscal a quem já recebe do Estado um benefício previdenciário e não dar esse benefício a quem está trabalhando ou por outros meios, e amealhou ao longo da vida os recursos necessários para se manter na velhice e não depende da previdência ou da assistência social. E tem aqui uma análise, né, também que vem quanto à espécie normativa a ser utilizada
verifica-se que a opção por um projeto de lei ordinária revela-se correta, pois a matéria não está reservada pela Comissão de Finanças à lei complementar. Então, é legal, é constitucional. E a moção, senhor presidente, ela diz o seguinte, que o inciso 15 do artigo 6º, como dissemos, da Lei 7713 de dezembro de 88, estabelece que, além da isenção prevista na tabela de incidência mensal do imposto de renda, são isentos os rendimentos provenientes de aposentadorias e pensões, de transferência para reserva remunerada ou de reforma pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público interno ou por entidade de previdência privada, a partir do mês em que o contribuinte completar 65 anos de idade. Assim, de acordo com a legislação atual, os idosos que têm mais dessa idade e que percebem valores referentes à aposentadoria, reforma ou pensão, já têm uma isenção de imposto de renda adicional. Contudo, esse benefício não contempla os demais idosos com mais de 65 anos. Então, ele diz que é preciso alterar a redação do inciso 15, e é isso que nós estamos apoiando para que aconteça, para estender esse benefício a todos os idosos que tenham mais de 65 anos. Toda e qualquer concessão de benefício fiscal irá ensejar a necessidade de aumento da carga tributária para os não beneficiados, o endividamento do Estado ou a redução dos valores disponíveis para a atividade estatal. Além disso, a ausência de limite iria ensejar a possibilidade de fraude mediante transferência fictícia de ativos a idosos de confiança, auferindo assim o verdadeiro proprietário os rendimentos usuais desses ativos com a isenção do imposto de renda. Então, entendemos que é um projeto muito bom, esse de autoria do senador Paulo Paim, e estamos apoiando, não é, essa iniciativa através de uma moção que cabe ao vereador apresentar, que a partir do momento de aprovado, e quero crer que os senhores farão essa fineza de aprovar essa moção, ela não será mais de autoria da vereadora Ana Tonelli, e sim uma moção da casa apoiando o projeto de lei do senador Paulo Paim. Senhor presidente, essas as nossas considerações. Muito bem, usou a palavra a vereadora Ana Tonelli, discorrendo sobre a moção de autoria, de sua autoria, de número 198 de 2012, de apoio ao PL 158/2010 do senador Paulo Paim, que altera a lei número 7.713 de 22 de dezembro de 1988, para isentar do imposto de renda até o limite máximo dos benefícios pagos no regime geral da Previdência Social, os valores recebidos mensalmente por contribuintes com mais de 65 anos. Continue em discussão. Em votação. Com 11 vereadores votando pela aprovação, 4 vereadores ausentes, 5 vereadores ausentes, 4 vereadores ausentes e esta presidência que não vota, a moção está aprovada. Passamos agora aos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Gustavo Martinelli. Solicito a retirada dos requerimentos 835 e 836. Está deferido o pedido de Vossa Excelência, o vereador Gustavo Martinelli, a retirada dos requerimentos de número 835 e 836. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Pastor Roberto Conde. Pediria a retirada do requerimento número 832, da minha autoria, que pede informações do Executivo sobre a área nos fundos da rua Antônio Bagni, esquina com a Mariano Latorre, no Parque Almerinda Chaves.
Está deferido o pedido de Vossa Excelência, vereador Roberto Conde, da retirada do requerimento número 832. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador José Dias. Senhor presidente, eu vou fazer a retirada do requerimento 834, de minha autoria, informações FUMAS. E referente a esse prazo que já foi reapresentado, eu já tive as informações no qual está citando nesse requerimento através do parlamentar, né, nosso companheiro Horaci Gotardo. Eu gostaria de fazer alguns comentários referente esse requerimento e o que eu já recebi da Prefeitura referente às informações precisas. Muito bem, vereador José Carlos Ferreira Dias também solicita a retirada do seu requerimento 834-834, uma vez que já conseguiu as informações com o secretário de Assuntos Parlamentares. Vamos, então, passar a discutir os requerimentos de 833 e do número 837 e 838. O 833 de autoria do vereador Durval Lopes Orlato e da vereadora Marilena Perdiz Negro. Em discussão. Com a palavra o vereador Durval Orlato. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento de informação ao prefeito, pedindo esclarecimento sobre a rescisão de contrato com a Saúvas Construtora para a construção do Parque Guapeva. Nós observamos que a presente empresa, dona de mais de 50 contratos de obras no município de Jundiaí, de repente abandonou aquela obra. A pilastra que estava edificada no local teve que ser destruída e refeita, e nós não temos informação do abandono de obra, quais foram as sanções da prefeitura com relação a essa empresa, que inclusive é a que há tantos anos faz manutenção nas escolas públicas municipais. Ora, uma empresa que abandona uma obra desse porte, sabe-se lá por qual motivo, deixa pilares de sustentação para serem demolidos porque não fez adequadamente. E, ultimamente, fazia reforma em nossas escolas. Nós temos que duvidar, pelo menos, de que durante esse período haja alguma coisa que não tenha sido problema, né? Então, nós estamos perguntando, no caso específico, se a Prefeitura vai aplicar a sanção que prevê a Lei 8.666 de 93, a Lei de Licitação, no seu artigo 87, que tem que aplicar a sanção durante 2 anos. Ela não pode participar de licitação pública nenhuma. De maneira que nós estamos aqui pedindo informações do que a Prefeitura fez com relação a este caso do dinheiro público, que nós não sabemos de que forma foi utilizado. Não sei por que cargas d'água os demais vereadores retiraram aqui seus requerimentos, mas quero crer que esse meu requerimento, assim como os da vereadora Marilena, sejam aprovados, para que o público, para que vocês que nos acompanham aqui na Câmara, aqueles que acompanham pela TV, pela internet, possam ter informações de uma obra que estava sendo aguardada, causa problemas no trânsito, e de repente uma tradicional construtora da cidade acaba abandonando essa obra. Eu acho que é de interesse público de que nós saibamos o que de fato ocorreu. Às vésperas de se iniciar hoje à noite a Consocial, né, conferência de transparência, vamos dar a nossa contribuição para a transparência, aprovando requerimentos de interesse público para que a população saiba quais os motivos
da desistência e da obra parada e quais as medidas tomadas contra a construtora Saúvas. São essas minhas palavras, senhores vereadores. Muito bem, continua em discussão os requerimentos número 833, 837 e 838. Com a palavra a vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, também lastimo aí a retirada dos requerimentos. Dá um dó ver o vereador querer saber as coisas, de repente tirar, né? Uma peninha. Mas, enfim, a gente também perde aqui a oportunidade, se não aprovarmos um pedido nosso, a respeito do investimento, que a gente quer esclarecimento da Secretaria de Saúde, que é a aquisição do micro-ônibus, que meio que vai na contramão aí da política de transporte da própria prefeitura, que faz e que tem feito contratações de serviços terceirizados para sua frota. Então, quando vem uma aquisição de um veículo, micro-ônibus, a gente fica curioso para saber qual a frequência da utilização, né? Como que vai ser utilizado. E aí param as dúvidas, porque eu particularmente tenho acompanhado o trabalho do Sereste, e foram feitos muitos investimentos nesse órgão. É um órgão pequeno que recebeu muitos funcionários públicos, muito funcionário vem de um lado, vem de outro, mas foi compondo a equipe do Sereste, uma casa, caríssimo aluguel, bem localizado, está lá no início, no final da 9 de julho, próximo à rodoviária, do lado do prédio da polícia. E assim, é um trabalho que a gente espera que tenha um impacto muito grande na população, porque é saúde do trabalhador. A gente não consegue mensurar qual que é o tamanho desse trabalho, e como que justifica a aquisição de um micro-ônibus. Então, lá tem conselho gestor, a gente gostaria de saber se o conselho gestor aprovou esse tipo de investimento, se tem aprovado os investimentos físicos e humanos que tem lá o Sereste, tem que ter um plano. Então, chama atenção, não sabendo aqui, não tendo aprovação, a gente vai ficar com a falta de transparência, que a gente colabora com a prefeitura nesses aspectos, o que é uma pena. Nós gostaríamos de remeter esse assunto através da Câmara. Se não for possível, nós teremos que fazê-lo direto ao Conselho Gestor, direto ao Conselho Municipal de Saúde, que é o caminho que nos resta para saber algumas informações. E aí, se houver interesse, aí nós socializamos com os senhores. Fazemos a política inversa nesta casa, que é uma pena. Que é uma pena, a gente perde a oportunidade de dar exemplo de transparência no momento que se discute transparência em todos os níveis de governo e dos poderes. Poder público, o legislativo, judiciário e o executivo. A gente não pode só cobrar do executivo, a gente gostaria de dar o exemplo, e é o que não acontece. Obrigada, senhores vereadores. Muito bem, continua em discussão os requerimentos de número 833, 837 e 838. Em votação.
com 9 vereadores votando pela rejeição dos requerimentos, 2 pela aprovação, 4 vereadores ausentes, esta presidência que não vota, os requerimentos estão, número 833, 837, 838, estão rejeitados. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem da vereadora Marilena Negro. Eu gostaria de dizer a Vossa Excelência e indiretamente aos demais vereadores que o Programa de Saúde do Trabalhador sequer é citado no livrinho do SUS. Não há qualquer referência de endereço, do tipo de trabalho, que a gente acha também estranho, no sentido que é um serviço importante, está tendo investimentos importantes, mas a gente quer ver resultado, qual é o trabalho que está sendo realizado. Então, nós vamos perseguir essas respostas. Perfeito, fica registrado aí, pedido de Vossa Excelência quanto às respostas. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início do grande expediente. Com 10 vereadores presentes, 6 ausentes, vamos dar início ao grande expediente e solicito ao vereador Silvio Hermani para que assuma a presidência. Eu vou pedir a questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Obrigado, senhor presidente, vereador Silvio Hermani. Solicitaria ao senhor que fizesse a inversão da minha fala no grande expediente com o vereador José Dias. Pedido de Vossa Excelência está deferido. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Antônio Carlos Pereira Neto, DOCA. Solicitaria de Vossa Excelência a troca de minha palavra para o vereador Marcelo, sendo que também faço logo em sequência a dispensa da minha palavra, que sou obrigado a me retirar. Pedido de Vossa Excelência também está deferido. Primeiro vereador inscrito, após essas alterações, vereador José Carlos Ferreira Dias. José Dias. E a tem, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Senhor presidente, solicito a dispensa da minha fala no grande expediente. Deferido o pedido. Eu que agradeço. Com a palavra, nobre vereador José Carlos Ferreira Dias. Quero aqui agradecer a oportunidade do nobre vereador Enivaldo Ramos de Freitas, o Val, o vereador popular na nossa cidade, companheiro, amigo, como todos também, com certeza, terão esse privilégio. Requerimento ao plenário 834, eu vou dar uma lida rapidinho, depois vou explicar por que retirei. As informações do Executivo sobre demolições no Jardim São Camilo e Jardim Tamoio. Considerando que a Fumos, em contrato de urgência, contratou a empresa CLO Comércio de Materiais de Construção Limitada, pelo valor
de R$ 249.808,89. Conforme consta no processo 18, dígito 5, 2012. E considerando ainda que os contratos 17, dígito 7, 2012, com a contratada Moisés Tolentino da Silva Transporte Limitada, e número 19, dígito 3, 2012, com a empresa contratada Bruno Caniato, e que as contratações foram feitas para realizar execução de serviços de demolição da submoradia Jardim São Camilo e Jardim Tamoio, Baixada Paranaense Psiquiátrico. E que sabemos da necessidade da remoção das famílias e das demolições no local para preservar outras famílias. Mesmo na forma regimental, ouvido o plenário, solicite-se do que o Executivo preste à Casa as seguintes informações: qual o custo da demolição de cada imóvel? Onde serão colocados os materiais que serão retirados das residências, como portões, vitrôs, telhas, vigas e madeiras? Quantas famílias do núcleo de submoradias do Jardim São Camilo e Jardim Tamoio estão cadastradas? Quais os nomes dos moradores que foram contemplados com o apartamento no residencial Videiras? Quantas famílias estão utilizando o aluguel social pago pela Fumas? Os entulhos das demolições serão retirados pela empresa CLO, Comércio de Materiais de Construção Limitada. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui que essas empresas, ou mesmo a responsabilidade da Fumas, fizesse a retirada de todo entulho que hoje encontra nesse núcleo de submoradias. Por quê? Para fazer uma demolição no que foi feito através de mão de obra humana, com as suas marretas de 20 quilos, mais ou menos, apropriadas por aí. Hoje nós temos aí o entulho que realmente está possibilitando a criação de bichos, de ratos, baratas, cobras e escorpiões, e mesmo muitos recipientes ali no entulho, com águas praticamente estocada naquilo ali, dando a oportunidade do crescimento da própria dengue. Então eu acho que está no momento da prefeitura, ou mesmo a Fumas, retirar esse entulho, limpar esse entulho, dar uma qualidade de vida melhor para aqueles moradores, porque quando antes de demolir já era difícil. Agora imagina demolido essas casas, com essas pessoas em alojamentos e aluguéis, tudo bem. Agora, se não fazer um trabalho, o que será do São Camilo daqui a 1 ou 2 anos? Praticamente virou um cemitério, gente. Porque eles falam, a Fumas tem um papel de falar que vai urbanizar o Jardim São Camilo, mas vamos dividir o São Camilo em 4 partes, A, B e C e D. Se vai urbanizar no ano de 2012, a parte A, avisa os moradores que ali está proibido de fazer reforma, de fazer qualquer coisa que seja, porque vai demolir as propriedades deles. Agora, está um pouco distante da B, e mais ainda da C e D, que hoje não faz sequer uma manutenção numa rede de esgoto, numa viela, numa pavimentação, numa rede de esgoto. O que será desses moradores? Já era difícil antes de ter ali aquele pessoal morando no núcleo de submoradias e com as suas residências ao lado dos entulhos, que realmente está lá para qualquer um ver, que está registrado. Nós filmamos tudo, tiramos fotos. O matagal, gente, está enorme. Hoje acho que se for um caminhão entrar lá, o caminhão acaba ficando atrás daquelas árvores, daquele mato que está ali, porque a gente não vê, né? E eu acredito que aqui ainda tem um ofício da Fumas, dizendo assim, 10 de janeiro de 2012, ofício da Associação de Moradores Jardim São Camilo.
Informamos que a FUMAS tem pautado em atender às solicitações dos moradores de Jardim São Camilo e demais bairros de núcleo de submoradias do município. Verificamos e negando quando não existe cadastro na FUMAS. A casa está localizada em área de risco. O material será utilizado para ampliação de casa. Porém, existe um projeto de urbanização do Jardim São Camilo em andamento que prevê a construção de 1.900 unidades habitacionais com o objetivo de erradicar as submoradias. Se nós temos dificuldades para cada ano ser construído entre 300 a 400 residências, imagina o número de 1.900 para quantos anos? Então, eu peço a FUMAS que dá uma oportunidade para aqueles moradores, aonde não vai ser urbanizado no momento, que diz que o projeto é de 4 a 5 anos, procura fazer a manutenção, procura dar uma atenção especial àqueles moradores que estão ali, morando por necessidade. Então, portanto, eu acho que a FUMAS deveria fazer um acordo junto com a população e colocar em prática. Nós vamos urbanizar a parte A. Depois que vai urbanizar a parte A, como nós temos a área já comprada pela prefeitura, na Justiniano Borim, de quase 4 ou 5 alqueires, por que não começam aí a terraplanagem para construir os 648 apartamentos que está há quase mais de um ano à espera deste local? Então, veja bem, eu acho que daí, construindo os 648 apartamentos, retira da parte A o número de 648 moradores, prepara a infraestrutura do local e depois passa da parte B, mais 648 famílias para a parte A. E os anos estão passando. Aí sim, aí está desocupando a parte B para a infraestrutura de água, luz, esgoto, para que nós possamos trazermos a população daquele local da parte C, até enfim chegar na parte D. Mas nós deveríamos ter o cuidado, a cautela, para que nós possamos darmos a qualidade de vida para essa população com 30 ou 40 anos, né? Então, portanto, eu retirei o projeto, porque eu já tenho as informações, eu retirei o requerimento, porque eu já tenho as informações, até pelo senhor Horácio Gotardo. Estou satisfeito pelas informações, espero que ela tenha, sim, um compromisso com a população. Eu vou oferecer a parte para o nobre vereador Val. Muito obrigado, nobre vereador. Estou ouvindo aqui atentamente as palavras de Vossa Excelência e estava me recordando do trabalho que a FUMAS, em conjunto com a Defesa Civil, vem elaborando agora no período das águas. Me parece que só do São Camilo foram removidos 128 famílias, salvo se eu não estiver enganado, mas é por aí, 128 famílias mesmo que foram removidas do São Camilo em área de risco. A FUMAS tem trabalhado incansavelmente proteção à vida de essas pessoas. E agora, com esse novo projeto da reurbanização total, a Velano e Vossa Excelência bem disse aí, é um projeto a curto, médio prazo, para 3, 4, máximo 5 anos, e durante este período, Vossa Excelência tem toda a razão. Eu estou certo do que o superintendente da FUMAS, senhor Eduardo Palhares, que, aliás, é o presidente do meu partido, né, estará aberto a essa conversa para ver o que se pode fazer e de acertar aí a área A, a área B, respeitando os antigos moradores, como Vossa Excelência bem disse, que isso é muito salutar, é saudável, e pelo trabalho digno, bonito, que vem dignificando essas famílias, a Fundação Municipal de Ação Social, eu acredito que não terá nenhuma dificuldade de ter este diálogo, de fazer tudo de acordo, em conformidade com a população, mesmo visando o bem maior para elas no dia de amanhã, mas que no presente também eles sejam ouvidos, vendo qual é a melhor maneira de fazer toda a elaboração desse projeto aí de reestruturação do bairro que Vossa Excelência tanto luta aí, com tanto carinho, tem dado aí sua vida pelo bairro de São Camilo. A gente tem que reconhecer isso, seu trabalho sério, digno, em prol dessa população. Então, eu mesmo, se Vossa Excelência achar viável, posso conversar com o presidente do meu partido, que é o superintendente da FUMAS, e marcar uma reunião com Vossa Excelência, e para a gente esclarecer
e começar a abrir esse diálogo para ver se pode melhorar a fórmula de executar esses projetos. Obrigado, Vossa Excelência. Eu agradeço o vereador Val, uma pessoa compreensiva, uma pessoa amiga, sabe das dificuldades também naquele bairro, porque quantas vezes ele já visitou esse local, né, que é o núcleo de submoradias do Jardim São Camilo. E nós sabemos, Val, que foram transferidos 176 famílias para o conjunto habitacional Videiras, né, no qual ontem mesmo a gente teve uma participação com as mães de alunos junto à Secretaria de Educação Municipal, né? Nós temos aí outros itens que também já foi levado a conhecimento do prefeito, que é os ônibus, né? Hoje nós temos uma linha de ônibus que não faz aquele trecho ali entre a Terra da Uva e também o habitacional Videiras. Tem um ônibus, 3 no terminal, por exemplo, vem do terminal a Terra da Uva, para por ali e dali vai embora e não vai lá embaixo, né? Socorrer esses moradores, tanto para aquelas pessoas que precisam de escola, aquelas pessoas de idade que saem com chuva. Ontem mesmo, no horário da chuva, eu estava lá e eu vi a dificuldade daquelas pessoas desembarcarem ali no trevo do Centenário e de a pé até no residencial. Então, portanto, nós pedimos a iluminação daquele condomínio que tem uma iluminação, mas nós pedimos outra, né? E com certeza esses itens, a lombada também, nós pedimos para que o prefeito e mesmo a Caixa Econômica façam um trabalho junto àqueles moradores. Eu quero aqui, senhor presidente, eu até estava, não sei se dá a oportunidade, ainda dá tempo, deu já quase encerrando, né? Mas eu li, tem uma matéria aqui, é impressionante, que chegou para o vereador Zé Dias, da cidade de Goiânia. Projeto de vereador de Jundiaí, São Paulo, trata de transmissão de funerais em cemitérios públicos da cidade por meio de internet. Os cemitérios municipais da cidade de Jundiaí, São Paulo, distantes cerca de 60 quilômetros de São Paulo, do estado, poderão ter a modalidade de velório virtual, e isso ser inusitado. Projeto de lei do vereador do local José Carlos Ferreira Dias, PDT, o Zé Dias, fosse aprovado pela Câmara de Vereadores do município, que trata da transmissão de funerais pelo meio da internet com câmeras de vídeo instalada em velórios ou nos velórios de Jundiaí. E sabemos que, só para terminar, presidente, se o senhor me permite, a matéria é curta, pode ser, presidente? Tá? Matériazinha. Então, sabemos o que é discutido aqui em Jundiaí. Olha só aonde chegou, né? Em Goiânia. Meu amigo que mora nos Estados Unidos pôde acompanhar o funeral de um familiar. Justifica o vereador que teve parecer contrário do seu projeto na consultoria jurídica da Câmara e Comissão de Justiça e Redação do Parlamento. Mesmo assim, Dias afirma diante com o tema, ao lembrar que virtualmente a família de um falecido pode receber mensagem de amigo e parentes impossibilitados de participar do funeral. O serviço é importante, pois no Brasil, atualmente, muita gente reside a grandes distâncias de seus familiares, explica o parlamentar. Tem a palavra, vereador. Vereador, o seu projeto foi muito bom, mas eu fico pensando assim, pastor Roberto Conde, vereador Val, a gente faz o trabalho nos funerais, né? Dando uma palavra de consolo, né? Então, imagino, né? Que vai ter famílias, de repente, que vão optar só pela internet, né? Então fica uma situação, né? Tem esse outro lado, eu entendo, para quem às vezes está fora do país, já houve casos assim, né? A pessoa está fora do país, não dá tempo dela chegar aqui. Exatamente. Seria uma muito boa, né? A proposta, mas só colocando essa questão também. A questão de nós estamos mais próximos é fácil, né? Da pessoas que estão distantes, está aqui, olha, está aqui, ó. É uma coisa que eu fico feliz por chegar uma matéria dessa, de Goiânia, né, Goiás, para a nossa Câmara Municipal de Jundiaí. É um privilégio não para o vereador Zé Dias, para todos que acompanham, todos os vereadores. Senhor presidente, passou alguns minutos pela dedicação, carinho da Vossa Excelência, que é tão especial, e eu fico feliz e agradeço. E essas são as palavras do vereador Zé Dias. Palavras do nobre vereador José Carlos Ferreira Dias, que mais uma vez abordou o assunto do velório virtual.
que inclusive é uma prática antiga no município de São José dos Campos. Próximo vereador inscrito é a vereadora Ana Vicentina Tonelli. E a tem, vereadora? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Obrigado, senhor presidente. Apenas para concluir, não querendo atrapalhar a Ana, ser bem rápido, ao cuidado e ao respeito pela remoção de moradores no São Camilo, e também teve lá no Balsam, né, no Hospital Psiquiátrico. A FUMAS, ela teve autorização da antecipação da tutela, ela poderia ter removido todo mundo com poder de polícia, mas ela não fez isso. Embora ela tendo esta autorização, ela foi lá e conversou com cada família e todos entenderam que era para a preservação da integridade física deles e saíram. Só teve uma família só, não sei nem se foi no São Camilo ou se foi no hospital, que precisou do acompanhamento, então, do oficial de justiça. O resto, todos foram em respeito, explicando a necessidade, protegendo eles mesmos, e foi entendido e foi movido. Por aí a gente vê a FUMAS aberta ao diálogo para que possa se elaborar o projeto, conforme o vereador José Carlos Ferreira Dias disse, o vereador dizendo que há essa necessidade de diálogo. Então, nós vamos ver se conseguimos viabilizar esse diálogo junto ao vereador. Muito obrigado, presidente. Essa é a meta de todos nós que estamos no poder público. Com a palavra, nobre vereadora Ana Vicentina Tonelli. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, estou apresentando um requerimento de congratulações à presidência com a doutora Jaqueline Makovski de Oliveira Bariani pela posse como delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher de Jundiaí. O requerimento diz que, considerando a posse da doutora Jaqueline como delegada titular da DDM de Jundiaí, ocorrida no início deste mês, que é notória a sua capacidade e competência, visto os trabalhos já realizados em diversos órgãos da Polícia Civil, o que deixa toda a sociedade jundiaiense confiante no seu desempenho à frente deste importante órgão de defesa da mulher. Considerando o desejo desta vereadora em apresentar-lhe os mais sinceros votos de sucesso neste novo desafio, eu requeri então à presidência, na forma regimental, que fosse consignado um voto de congratulações com a doutora Jaqueline, dando-se-lhe ciência desta deliberação. Senhor presidente, desde 85 que eu lutei muito pela instalação da Delegacia de Defesa da Mulher na nossa cidade. E fiquei feliz à época, porque ela veio primeiro do que a da cidade de Campinas. Foi a 13ª instalada no estado de São Paulo. E a luta começou em 85, eu estava grávida, inclusive, da minha única filha, e ela foi instalada nos idos de 89, aí já a Ana Maria me acompanhou na inauguração. Temos muito que agradecer aqui ao ex-prefeito André Benassi, que alugou o imóvel. Não me esqueço também do saudoso presidente da Cífico Sociedade Anônima, o doutor Alexandre Schmidt de Vasconcelos, que à época fez a doação do telefone para que pudesse ser instalada a delegacia. Hoje seria fácil, qualquer pessoa consegue uma ligação, consegue uma linha a custo zero, mas naquela época o custo do telefone era muito alto. Nós tínhamos já o aluguel sido feito pelo então prefeito André Benassi, já estava totalmente mobiliada, tivemos a questão da limpeza, que também foi doação de uma empresa limpadora aqui do nosso município, do nosso amigo Agnaldo, à época, que nos cedeu todo o material e toda a mão de obra. Então, não me arrependo, porque foi uma delegacia muito importante para a nossa cidade. Tivemos como titular primeira a doutora Marta Rocha, que chegou aí com toda a garra, toda a determinação, toda a sua exigência, não é? Toda a seriedade, que fez da delegacia algo assim importante para todas as mulheres da nossa cidade e de Jundiaí. Depois a doutora Fátima Giacetti, agora com a sua saída, ela mudou de delegacia, assumiu a doutora Jaqueline, e é a ela agora que desejamos todo o sucesso, a doutora Jaqueline Makovski de Oliveira Bariani,
que as mulheres esperam muito, principalmente aquelas serviciadas pelos próprios maridos, pelos companheiros, pelos filhos, às vezes, o que tristemente a gente diz. Então é um órgão necessário, à época foi até um tanto quanto polêmica a sua instalação, muitos elogiaram, alguns criticaram quando nós fomos em busca desse benefício para as mulheres na nossa cidade, mas ao longo do tempo foi verificada realmente a necessidade dessa instalação. Então desejamos toda a sorte do mundo para a doutora Jaqueline Makovski de Oliveira Bariani. Estamos pedindo, senhor presidente, através de uma comissão que recebemos no nosso gabinete, a substituição de lâmpadas das praças Bruno Federige e vereador urbano Fernando Rosa no Parque Residencial Eloy Chaves. O grupo de moradoras esteve no nosso gabinete e pediu que fizéssemos essa solicitação a quem de direito. Estamos pedindo também o corte do mato e a limpeza do terreno ao lado da EMEB Professor José Leme do Prado Filho, no Jardim Esplanada, a pintura de faixas para estacionamento em 45 graus na rua João Putini, próximo à rua Benedito Storani, no Jardim Ermida 2. Aproveitamos, quando falamos dessa pintura de faixa, para agradecer todas as pessoas da CETRANSP, através do diretor de lá, para que atendeu um pedido desta vereadora, o Mauro Mazamati, né, que atendeu a solicitação da vereadora e fez a pintura de estacionamento em 45 graus naquela rua Antônio Segre, que passa de frente ao cemitério Nossa Senhora do Desterro. A sua continuação, Henrique Andrés, perdão, a sua continuação ali no Jardim Brasil, muitos médicos, dentistas, que tem lá muitos profissionais, procuraram por essa vereadora através de e-mail, pedindo que fosse demarcado o estacionamento de veículos no sistema 45 graus. A CETRANSP nos atendeu. Eu aproveito então para fazer de público esse agradecimento. Estamos pedindo o nivelamento do leito carroçável da Rua do Rosário, junto às galerias de águas pluviais, desde a Padroeira até a Praça Rui Barbosa, no centro. Pedimos também melhoria da Praça Armando Mieto, que fica na Vila São João Batista. Tapamento de buracos na Avenida Antônio Frederico Osana, no trecho entre a Tiradentes até o viaduto Esperandil Peliciari. Estamos pedindo também ao setor competente a pintura de sinalização de solo na Rua Engenheiro Monlevade, no centro, no trecho entre as ruas do Rosário e a Baronesa do Japi. Corte de grama e limpeza das praças Benedito Rígolo, Pedro Andreotti e Paulo Nicodemos de Carvalho, todas no bairro Ponte São João. A reposição de areia sob os brinquedos existentes na Praça Vereador Alcione Tozeto, no Jardim Esplanada. As mães de algumas crianças que lá brincam que procuraram por esta vereadora, inclusive fotografaram o local, tem aqui os balanços, tem a grama, alguns buracos, inclusive aqui mostrando a foto com poças d'água. Então nós dizemos que essa praça está em mau estado de conservação, especialmente sob os brinquedos que aí existem, onde formaram-se buracos que acumulam água das chuvas, podendo tornar-se verdadeiros criadouros de insetos perigosos à saúde e também algum ferimento em algumas crianças que frequentam aquele parque. Estamos pedindo também melhorias nessa praça lá no Jardim Esplanada, como por exemplo o corte de grama, a substituição de banco de concreto que está quebrado, a remoção de lixo e também entulhos. E temos aqui a nossa assessoria fez a fotografia e é triste verificarmos que está lá o banco quebrado, com certeza obra de algum vândalo, mas há necessidade de que se proceda o reparo desse banco para que a população possa continuar usufruindo dessa praça nos seus horários de lazer. Pedindo também, nós estamos o repinte de sinalização de solo na Rua Barão do Rio Branco, esquina com a Rua 15 de Novembro, na Vila Arens. A instalação de cobertura no ponto de ônibus existente na Rua Uateli, ao lado do 464, também na Vila Arens. Com relação a essa esquina da Barão do Rio Branco com a 15 de novembro, atendendo até a pedido de algumas pessoas,
frequentadoras da igreja evangélica que existe lá, a Congregação Cristã do Brasil, estão pedindo um semáforo tipo botoeira, porque as pessoas, principalmente frequentadoras lá daquele templo, têm dificuldade em atravessar a rua, perigosa em alguns horários, inclusive mães que vão até a igreja com os seus filhos, com as crianças, e torna-se realmente difícil a travessia naquele cruzamento. Então nós estamos pedindo a sinalização através do sistema de botoeira, e queira Deus que seja mais um atendimento da CETRANSP a esse pedido, que não é da vereadora Ana Tonelli, mas da população que utiliza desse meio, que é os vereadores, né, que são os vereadores, para que façam os seus pedidos, que façam o encaminhamento ao setor competente do nosso executivo. Estamos pedindo também a eliminação da depressão que existe na lombada da Rua Formosa, no bairro Ponte São João, corte do mato ao longo da Avenida Doutor Odil Campos Sais, nas guias, e também no muro de arrimo do rio Guapeva, no Vianello. Está feio aquilo, sabemos que agora é época de chuvas, não é? Mas se formos esperar, já está chegando aí o mês de março, e já tem até música, né? As águas de março, significa que espera-se muita chuva nesse mês de março. Então não dá para esperar que pare o tempo das chuvas para que se mande fazer a limpeza. Temos certeza absoluta que o setor competente irá entender, irá determinar o corte desse mato. Estamos pedindo a substituição da tampa de concreto da galeria que tem em frente ao número 83, na rua Ângelo Corradini, na Vila Nambi. Pedimos também reparo na calçada da rua Pitangueiras, no ponto de ônibus próximo à Caixa Econômica Federal. Vejam, senhores, que são os mais diversos bairros da nossa cidade. Algumas coisas na nossa andança pela cidade, nós tomamos nota, não é? Quando vemos o problema, mas a grande maioria são pessoas que nos mandam e-mail por essa modernidade agora da internet, não é? Ou então ligam para o gabinete, ou até agendam horário e vêm conversar conosco pessoalmente, trazendo essas reivindicações. Eu já encerro, senhor presidente, pedindo também o corte de grama do canteiro central da Rua das Pitangueiras, desde a Odil Campos Sais até a Rua Pirapora, o nivelamento da Avenida Navarro de Andrade, desde o Paço Municipal Nova Jundiaí até o Colégio Paulo Freire, no Horto Florestal. E eu finalizo falando da indicação que fazemos para a instalação de placa toponímica na Avenida Július Pauli, no bairro Caxambu. Senhor presidente, rapidamente, sem comentarmos cada uma delas, essas foram as indicações ou os pedidos que fizemos durante essas 2 semanas, uma vez que na semana anterior nós não tivemos sessão, mas fizemos um encaminhamento, mesmo assim, ao setor competente do Executivo. Muito obrigado, senhor presidente. Palavras da nobre vereadora Ana Vicentina Tonelli. Próximo vereador inscrito, vereador pastor Roberto Conde de Andrade. Peço a palavra. E a tem, vereador. Aonde? Não, quem fez a lista? Senhor presidente, senhores vereadores, vereador pastor Roberto Conde, eu subo a essa tribuna para falar a respeito de vários assuntos. O primeiro, nós sabemos que a internet, ela tem crescido no mundo inteiro, e Jundiaí não é diferente. E eu queria deixar aqui na minha fala alguns endereços desse vereador para que a população que faz uso da internet e que está nos assistindo, quer seja pela televisão ou pela rádio mais tarde, ou quem sabe até ao vivo pela própria internet, eu queria deixar um endereço eletrônico para que você entre em contato com esse vereador. Se você mora aqui em Jundiaí, que quando a pessoa está na internet, de repente ela está em outro estado, numa outra cidade, mas você que é de Jundiaí, entre em contato com esse vereador. Se você tem um problema aí no seu bairro, de repente você tem uma ideia, porque os projetos que são feitos nessa casa pelos vereadores,
grande parte deles surge de ideia da população, principalmente daqueles mais experientes que vivem o dia a dia da cidade. Então eu quero deixar esse canal aberto. Eu queria que você pegasse agora um lápis ou uma caneta, um papel, e anotasse os endereços eletrônicos e também o meu telefone. Eu vou deixar o meu telefone aqui de contato, para que você que de repente não faz uso da internet, mas você quer falar com o vereador, então além do telefone do gabinete, eu vou deixar o meu telefone celular particular, um disque vereador, para que você me ligue e eu possa conversar com você. Então eu subi hoje, e aproveitando essa grande audiência que a gente tem aqui da sessão da Câmara, né? A gente sabe que uma multidão está acompanhando, então eu queria deixar esses endereços. Então vamos lá, caneta e papel na mão, vamos começar pelo Facebook. Você que faz uso do Facebook, você pode digitar Roberto Conde Andrade, anota aí esse nome e você vai ver no Facebook um pouco do nosso trabalho em prol da cidade de Jundiaí. Se você tem e-mail, você pode escrever o nosso e-mail, anota aí, roberto.conde, esse é o particular, número 1, @gmail.com, vou repetir, roberto.conde, número 1, @gmail.com. E temos também o e-mail da própria casa, da Câmara, né? Que é pastorrobertoconde, câmaradejundiaí.sp.gov.br. Vou repetir o da Câmara aqui de Jundiaí, pastorroberto.conde, @câmaradejundiaí, tudo junto, .sp.gov.br. E se você faz uso do Twitter, aí está o meu endereço eletrônico, @pastorconde. Você pode twittar também, @pastorconde. Se você quiser visitar meu blog, é vereador, tudo junto, Pastor Roberto Conde. Nós temos um blog também, ali a gente coloca todos os eventos, os projetos de lei, tudo que a gente vem fazendo ao longo do mandato. Então, o blog, anota aí, vereador Pastor Roberto Conde. E o telefone para o Disque Vereador, que eu estou lançando aqui na cidade, anote aí esse telefone, 7261-2306, vereador Zé Dias está anotando, espero que ligue, não liga a cobrar não, hein? Que a gente não atende a cobrar, é só, entendeu, vereador Zé Dias? Não liga a cobrar não, é 7261-2306, Disque Vereador Pastor Roberto Conde ou Roberto Conde, e você estará falando com a gente. Você que tem uma ideia para o seu bairro, uma ideia ligada ao transporte, à educação, à saúde, à moradia, à segurança pública, então anote esse celular, 7261-2306. Ou você pode ligar também aqui para o nosso gabinete, 4523-4578, esse é o meu telefone direto, ou 4523-4531. Então nós colocamos aqui todas as mídias que a gente tem, os contatos, né, para estarmos perto do eleitor. Você que de repente não tem oportunidade de vir aqui no nosso gabinete, então você pode falar com a gente pelo telefone, pelo e-mail e por esses outros endereços que nós acabamos de passar para vocês. E eu queria falar também a respeito das minhas indicações que esse vereador tem feito em favor de diversas localidades. Nós pedimos ao Executivo o tapamento de buracos na Avenida Doutor Sebastião Mendes Silva, na altura do número 962 ao 1013, ali no bairro do Anhangabaú. Pedimos também ali no bairro do Agabaú o repinte da sinalização de solo no cruzamento das avenidas Dom Pedro I com Carlos Salles Bloch. Inclusive esse vereador, eu estive sábado retrasado realizando um casamento ali no buffet Espásio, no Vale do Angabaú. Quero
cumprimentar ali os donos daquele buffet, uma estrutura muito bonita. E nesse sábado agora, esse vereador estará também realizando um casamento no outro buffet, no Marshmallow, às 7h30 da noite. Eu estaria ali celebrando o casamento ali no buffet Marshmallows. E eu também pedi a sinalização de solo lá no Angabaú, também na Avenida Carlos Salles Bloch. E um outro pedido que eu fiz agora foi no bairro da Vila Nelo, nivelamento do tampão na rua Senador Fonseca, na altura do número 28, bem no comecinho. E também o corte de mato e limpeza na Praça Dulce Mation. E também o corte de mato e limpeza na Praça Delcio de Campos Bicudo. Então, todas as terças-feiras nós vamos estar falando um pouco, né? Não dá para falar de tudo. Eu estive domingo, agora que passou, lá no bairro do Novo Horizonte, conversando com os moradores, anotando vários pedidos, e alguns nós até já conseguimos que eles fossem atendidos pelo Executivo. Hoje eu tive que retirar, eu optei em retirar o meu requerimento, que também diz respeito lá ao Novo Horizonte, aonde eu pedia lá informação à prefeitura se a área no fundo da rua Bagni, esquina com a rua Mariano Latorre, pertence à prefeitura, se positivo, qual projeto e destinação para aquela área. Então, é um pedido ali dos moradores do Novo Horizonte, uma área ali que a gente tem um projeto que nós vamos estar passando para o Executivo, de construir naquela localidade ali uma área de lazer, uma vez que aquele bairro precisa de mais áreas de lazer. A população do Novo Horizonte, do Fazenda Grande, do Almerinda Chaves, está crescendo muito, como aquela região está crescendo muito. Então precisa ali de áreas de lazer, porque muita criança, principalmente no domingo, em que as crianças estão em casa, né, por não haver aula, a gente vê muita criança ali na rua. Então, eu vou estar intercedendo junto ao Executivo para que ali no Novo Horizonte, vereador pastor Roberto Conde, a gente tem um trabalho ali com todo o povo querido do Novo Horizonte. Quero até dar um abraço a todo mundo lá que me recebeu tão bem no domingo. Nós tivemos ali presente com mais de 300 pessoas, conversando com grande parte desses moradores, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir essa benfeitoria para o bairro que merece. Novo Horizonte, como toda Jundiaí, merece benfeitorias do Executivo. E o papel do vereador é ser esse canal, essa ponte entre, além de fiscalizar o Executivo, também ajudar o Executivo no bom andamento da nossa querida cidade de Jundiaí. Essas são as palavras do vereador Roberto Conde. Próximo vereador inscrito, vereador Marcelo Gastaldo. E até nobre vereador. Senhor presidente, vereadores, vereadora Ana, público que nos acompanha, 2 semanas agora um tanto produtivas, e com alegria anunciar o início das obras ali da tão esperada avenida, na verdade é a rua Vicente Preterotti, ali no Canto das Aves. Queria agradecer o Elcio, que cedeu a sua residência lá para que possamos fazer uma reunião, juntamente com o secretário Walter Costa e Silva, que é o responsável pela obra, uma pavimentação que há tempo os moradores ali do Jardim São Vicente, Canto das Aves, dos arredores, até mesmo o pessoal do Portal do Paraíso, em função da poeira, né, na época da ausência de chuvas, e com a chuva o acúmulo de barro. E agora a obra já se iniciou, estive lá ontem, inclusive,
já estão fazendo as galerias e em breve estaremos aí pavimentando aquela antiga reivindicação, era um compromisso do prefeito Miguel Haddad na época da campanha. Ele retornou à comunidade anunciando essa obra e a mesma já se iniciou. Então, os agradecimentos à Secretaria de Serviços Públicos e ao prefeito Miguel Haddad por o início das obras que tanto essa comunidade local aguardava. Tivemos uma reunião com a FUMAS em relação ao Parque Centenário, onde foi removida algumas famílias lá para o Vista Alegre, e agora tem a parte de reforma e construção das casas novas. Uma situação de algumas casas um tanto complicada em relação a algumas redes de esgoto que precisam fazer, principalmente ali na rua Stackflat. Então nós fizemos a vistoria e estamos no aguardo que a FUME tome providências em relação a algumas necessidades em função dessa reforma. Está acontecendo algumas interferências junto à comunidade. Então, quanto mais breve que a gente possa aí solucionar esses problemas, principalmente os que estão aguardando, inclusive, a sua reforma da casa, que com essas chuvas está uma situação um tanto complicada, e a retomada das construções das casas novas também ali no Parque Centenário. Tivemos uma reunião muito boa ali com os representantes. Na verdade, já fizemos 2 reuniões com o pessoal do Conjunto Habitacional Videiras, conjunto, para quem não conhece, localizado ali próximo ao Terra da Uva. Tivemos a reunião junto com a assistente social da Caixa Econômica, a Paola, juntamente com o síndico, o Alexandre, e alguns representantes de moradores, saudar aqui o Pedro e a Dolores, no qual fizeram várias reivindicações, e eu queria agradecer desde já um pedido que foi atendido, que foi a colocação de abrigo ali em frente a esse conjunto habitacional. Nós conseguimos através da Secretaria de Transporte. Queria deixar um abraço aqui ao Leslie, que esteve com a gente no Morada das Vinhas, colocando um abrigo também ali na Uva Niagara, e como eram 2 abrigos, ele fez uma remoção, remanejamento lá para o residencial Videiras, então já dando uma melhor acomodação àquelas pessoas que se utilizam. E lá já saíram outros pedidos que nós temos encaminhado, que é a iluminação pública, que segundo eles já estaria tudo certo. Na verdade, nós estamos aguardando que a CPFL mande o orçamento para que a prefeitura possa dar um acordo e executar o pagamento para que se possa colocar a iluminação pública interna desse conjunto. Ainda tem um pedido da questão do itinerário de ônibus, que realmente ali é uma situação de 352 novos apartamentos, e o ônibus hoje ele atende alguns horários durante o dia. O vereador Silvio, a vereadora Ana, que nos atende e ouve atentamente, está escutando a situação ali. Foi colocado 352 famílias, e agora a questão de ônibus, realmente há uma necessidade de uma intermediação no sentido do que os ônibus que atendam o Terra da Uva façam uma extensão de linha, para que eles possam atender o conjunto Videiras, ali do lado do Terra da Uva. Excelência, permite uma parte, vereador? Logo, vereadora Ana. Vereador, transmitir a Vossa Excelência, eu tenho um primo que reside lá no Videiras, e ele disse da atuação de Vossa Excelência no bairro, Vossa Excelência inclusive levando moradores até as mais diversas secretarias e fazendo as reivindicações. Então, por meu intermédio, cumprimentos dele, que é um cumprimento de toda a população de lá, que tem visto o trabalho de Vossa Excelência, que mora inclusive nas proximidades, trabalho de Vossa Excelência junto àquela população, vereador. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado, vereadora Ana. E um conjunto que foi entregue recentemente, mas felizmente ele está organizado, um condomínio já constituído, já foi constituído as lideranças dentro do próprio conjunto. A Caixa Econômica está dando esse suporte pós-ocupação, que é muito interessante. Queria
parabenizar o trabalho da assistente social, a Paola, que esteve lá. Ela faz reuniões mensais, inclusive esses primeiros meses aqui, até quinzenalmente está se reunindo. Tinha um problema muito sério com a questão do lixo, que estava virando o lixão lá do Terra da Uva. O pessoal está preocupado. Eu queria agradecer tanto o pessoal do Alois, que esteve lá fazendo a retirada do material reciclável, o pessoal da Tejoflan. Inclusive nós estamos solicitando tambores para que o pessoal possa acomodar melhor o lixo, que hoje está sendo jogado de uma forma não tanto adequada. E a questão do catatreco também, que muita gente, por estar morando recentemente no local, está fazendo as melhorias dentro da sua habitação. Então está comprando uma cama nova, então colocando esse material na rua. Então a gente solicita que nesse período a prefeitura intensifique essa ação, tanto a questão do lixo, a questão do catatreco e a questão dos recicláveis, que o pessoal lá tem solicitado e tem feito esse trabalho junto com a comunidade. A questão dos matos, né, que a gente sabe, em função das chuvas, nós estamos solicitando aí uma urgência na questão lá da Vila Cidadania, no Morada das Vinhas, e também ali na área do Secap, do Terra da Uva, uma região, eu sei que as equipes estão se locomovendo para lá, então nós estamos aguardando esse trabalho aí de corte de mato e limpeza, né, na região toda ali, região norte. As equipes já estão na Avenida Geraldo Dias, nós estamos aguardando que cheguem até as imediações ali do Parque Secap e toda a região para fazer essa limpeza tão necessária, que as pessoas estão tendo dificuldade até de caminhar nas calçadas, tendo que sair no leito calçável e assim, inclusive, criando uma situação de risco. Ainda do Videiras, uma solicitação, inclusive está sendo passado um abaixo-assinado lá nesse conjunto, que é a colocação de lombadas. Agora, você imagina o fluxo de veículos que existe ali com essa mudança de 350 moradores. Então, ficou um local tanto de área de risco em relação à movimentação de veículos. Então, precisamos urgente aí que se faça, através da secretaria, uma sinalização, bem como a instalação de algum equipamento aí de redução de velocidade nesse ponto. Só para encerrar, senhor presidente, esse final de semana, ali na região do Secap, vai acontecer trabalho de cidadania que será encaminhado através das secretarias envolvidas, já visando a instalação do SIC ali no Parque Secap. Então, esse final de semana será esse atendimento à comunidade. Toda a comunidade está recebendo o convite de participar, além de corte de cabelo, questão de manicure, a questão da pressão arterial, entre outros serviços, uma ação englobada junto com a prefeitura, junto com o governo do estado, já prevendo a futura instalações do SIC ali na região do Secap. Senhor presidente, essas palavras do vereador Marcelo Gastaldo na sessão de hoje. Palavras do nobre vereador Marcelo Gastaldo. Não havendo mais vereadores inscritos para o grande expediente, solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento desta sessão. Com
5 vereadores presentes, 11 ausentes e sob a proteção de Deus, está encerrada a presente sessão.